E eu quero que a irmã Maria Elza ore para a gente agora. Então, irmã Elza, ora para nós agora, começando a nossa aula. Ora para nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai de amor, por esse dia, Pai, que o Senhor está nos dando, oh Deus, um dia consagrado do Senhor, meu Pai. Aqui agora, Pai, nesse momento, Pai, que te rendemos teus pés e contemplando tua face, ó Deus, e adorando a beleza da tua santidade, viemos te pedir, ó Pai, para que o Senhor abençoe, meu Pai, a sua igreja, Pai, que é a Igreja Batista do Jardim São Bento, Pai, com ela, Pai, o pastor e toda a diretoria e membresia, Pai. Sejamos abençoados pelo Senhor, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, dê sabedoria dos altos céus para o teu servo, meu Pai. Poder, meu Pai, passar aqui para nós, ó Deus. Aprender mais e mais da tua palavra, meu Pai. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Fica conosco, meu Pai. Peço essas bênçãos e ora em nome do Senhor Jesus. Amém? Obrigado, irmã Elza. Gente, a gente está entrando hoje na lição 3, né? A nossa escola bíblica ministerial, ela usa o livro Liderança para a Última Colheita, esse material que é produzido pela comunidade cristã, evangélica cristã de Ribeirão Preto, pastor Danilo Figueira. Esse material é muito bom, muito bom. E os módulos, né? Nós estamos no módulo 5, e esse módulo fala de liderança, mas todos os módulos são tão importantes que eu sugiro que aqueles que fizeram online, os módulos, principalmente o 2, que fala de restauração, fizesse depois presencial. A gente vai ter, depois que terminar, eu acho que seria muito interessante, porque nós temos mais um módulo, que é o módulo 6, e aí depois nós vamos ter outros materiais, mas seria muito importante que fizesse um módulo, principalmente o de restauração, de forma presencial. Seria muito importante, né? Nós vimos na lição 1 e 2 falando sobre temperamentos, né? E vimos que temperamentos é coisa inata, mas que pode ser transformado pelo Espírito Santo. Por isso que ele disponibilizou o quê? 9 forças emocionais, que é o quê? O fruto do Espírito. E agora a gente vai trabalhar também em 2 semanas um tema muito importante, porque às vezes a gente fala assim, fulano é mau caráter, fulano não tem caráter. Não é verdade, não é verdade. E nós precisamos entender como surge o caráter, como o caráter é formado e como podemos ajudar, a interferir e ajudar no processo de formação do caráter. Porque a gente tem visto aí tantas coisas acontecendo nesse tempo que a gente precisa estar olhando mais para o que a palavra de Deus diz. E essas 2 lições são, assim como as outras, muito importantes. Então, caráter santificado, né? Qual é a meta da nossa lição hoje? Definir caráter, expondo os fatores que contribuem para a sua formação e apresentando a responsabilidade pessoal como ponto determinante para as escolhas de um ser humano, né? E a primeira coisa que precisamos fazer é entender o que é caráter. É um termo que tem sua raiz na palavra grega krasso, ligado ao verbo krasen. Seu significado é imprimir ou gravar, né? Então, nós vimos que os 4 temperamentos,
eles vão englobar alguns sentimentos, algumas características. Os 4 temperamentos nós vimos, o sanguíneo, colérico, melancólico e o fleumático. Não foi isso que a gente viu? Quando a gente entra no caráter, a gente vai ver que é algo que é impresso. Quando a gente pensa no temperamento, é algo que vem. E o caráter é algo que é impresso, é gravado. Por isso, ambientes, as palavras, os exemplos que nós temos que passar, principalmente para os filhos, netos, são tão determinantes, porque é algo que é gravado, é colocado. Temperamento, a pessoa não vê uma folha em branco com relação ao temperamento, mas com relação ao caráter, aí a gente vai ver que há uma interferência muito grande na formação do caráter. A etimologia desta palavra é muito rica e preciosa. A ideia é de que a nossa postura moral e ética vá se definindo ao longo da vida, como uma gravura ou como uma estampa. Em todo indivíduo há enigma interior e um sinal exterior. O enigma seria o que nós temos por dentro, sinal exterior. O caráter, uma espécie de retrato do coração. Caráter é o assento moral de uma pessoa. Quem tem assistido alguns vídeos aí da CPI, a gente vê que toda hora é uma ofensa, seu mau caráter, você é isso, você é aquilo, né? E a gente vai ver que realmente a moral da pessoa está sendo ali revelada. Então o caráter está muito ligado a essa parte da moral, né? É a soma de todas as características de um indivíduo, tal como sua conduta demonstra. É a integração de todas as virtudes e defeitos morais de alguém. O caráter de uma pessoa se manifesta por sua maneira habitual de se comportar. É muito importante a gente olhar e ver que a gente começa a pensar em nós. Nós temos primeiro que pensar, nós precisamos pensar em nós mesmos e pensar também em algumas pessoas, para a gente poder ver na prática, na vida real, aquilo que aqui está sendo passado como teoria, né? O caráter de uma pessoa se manifesta por sua maneira habitual de se comportar. Não é um fato, às vezes, isolado. Um fato isolado pode estar ligado ao temperamento. Um fato isolado, numa atitude de alguém, pode estar ligado ao temperamento e não propriamente ao seu caráter. Ainda que isso comprometa a sua moral, a sua honra, pode não configurar propriamente o caráter daquela pessoa, né? Então, inclui suas atitudes, seu modo de sentir, pensar, falar, agir, reagir e decidir. Isso está muito ligado aqui. Temperamento. Então, caráter e temperamento caminham muito próximo. Intempestivo pode tomar uma atitude, uma pessoa que é intempestiva, ela pode tomar uma atitude que comprometa o seu caráter, não propriamente revelando o seu caráter. Porque temperamento e caráter caminham muito próximos. Por isso que o caráter também, ele se revela, inclui atitudes, modo de sentir, de pensar, de falar,
agir, reagir e decidir. Seus aspectos mais profundos se dão a conhecer, especialmente na forma como ela reage ante a prova, à tentação, à adversidade, ao infortúnio, aos momentos difíceis de suportar, mas também em como ela se comporta diante dos elogios, do poder ou do sucesso. Diante de uma pressão, diante de uma circunstância, a pessoa pode tomar uma decisão que comprometa o seu caráter, ou que revele o seu caráter. Aquela expressão que diz assim, aquele ditado, né? A oportunidade faz o ladrão. O cara talvez nunca tenha pensado em roubar. Mas naquele momento ficou ele ali, aquela coisa, ele aquilo ali, ele acaba tomando uma atitude. Então, seus aspectos mais profundos se dão a conhecer nessas situações. Nosso caráter é o projeto de Deus. Onde Deus entra nisso? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus tinha como propósito para o homem que o homem revelasse o seu caráter. O caráter do homem foi comprometido aonde? Lá no jardim do Éden. A primeira coisa que o homem fez foi o quê? Tentar enganar Deus, tentar fugir, tentar se esconder, tentar jogar culpa para outra pessoa, não assumir o seu próprio erro. Foi a mulher que tu me deu. Não, foi a serpente que me enganou. Caim, ele matou, né? E ele então ainda tentou esconder o corpo do irmão. Gente, quantas coisas a Bíblia vai mostrando, né? Era propósito de Deus? Não. Então, qual é o projeto de Deus? O nosso caráter é projeto de Deus. Existem duas palavras gregas no Novo Testamento que estão traduzidas em português. Na revista Almeida por imagem. Imagem. Uma é ícono, se pronuncia ícono, ícono, e a outra crasso, que como já vimos deu origem ao termo caráter. Essa última aparece uma única vez no Novo Testamento, referindo-se a Cristo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Então, aonde o caráter de Deus é revelado plenamente? Em Cristo. Em Cristo. Né? A NVI espanhola, no espanhol, a traduz a imagem fiel do que ele é. Significa que Cristo tem exatamente o mesmo caráter do Pai. Todas as virtudes moral do Pai estão no Filho. E nós temos o Filho. Então é possível ter o nosso caráter também transformado. Senão quando Paulo escreve aos Filipenses, ele não diria: aquele que rouba, não roube mais. Como é possível alguém que roubava não roubar mais? Caráter transformado. Como é possível alguém que mentiu a vida toda não mentir mais? Caráter transformado. Então, caráter, Deus tem um projeto para o nosso caráter. Ainda que o caráter tenha sido deformado ao longo da existência de alguém, é possível ter um caráter transformado, porque é um projeto de Deus. As principais referências onde aparece ícono com o mesmo sentido de caráter são Romanos 8, 29. Vamos abrir?
Romanos 8, 29. Tem como ter um outro microfone? Romanos 8, 29. Quem é que tem o caráter perfeito? Cristo. Olha o que Paulo diz nessa carta. Romanos 8, 29. Quem encontrou? Dá para alguém ler aí? Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Isso. Predestinou para serem conforme a sua imagem. E nós vimos que imagem dá sentido de caráter. Então Deus nos predestinou para sermos conforme o caráter de Cristo. Cristo é o que revela o caráter perfeito de Deus. Outro texto, 2 Coríntios 4, 4. Alguém já abre em Colossenses 1, 15 e 3, 10. Então hoje está eufórico aí com os fogos, né? O microfone. Precisa. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Está falando que Cristo tem essa imagem, né? Colossenses 1,15. Achou, Daniel? Lê para nós. Ah, não. Vai outra aí. Vai, Ju. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Então, esses textos falam de Jesus como sendo a imagem de Deus. E ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de Cristo. Está escrito, Gênesis 1, 27, Deus pôs o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E a gente tem a noção muito clara disso. Criados à imagem de Deus, não diz respeito à semelhança física, a essa imagem física, mas diz respeito a caráter. Nós fomos criados com o mesmo caráter de Deus. O pecado distorceu isso. Mas em Cristo nós podemos voltar a essa imagem. Em que consiste esta imagem de Deus no homem? Obviamente não é física, mas é espiritual. Isto significa, entre outras coisas, que Deus criou o homem com o mesmo caráter que ele tem, com as mesmas virtudes moral. Seu propósito era que o homem se multiplicasse com o seu caráter santo sobre a terra. Com a queda, a imagem de Deus no homem foi deformada e ele passou a transmitir essa deformação aos seus descendentes. Entretanto, segundo a Bíblia, textos que nós já vimos, alguns, o plano redentor concebido pelo Senhor prevê restaurar-nos até formar novamente em nós o caráter de Cristo. Seu desejo é levar-nos novamente a ser santos em toda a nossa forma de viver. Efésios 1, 4 e 1 Pedro. Gente, vai tentando abrir nesses textos aí,
Um abre o primeiro, outro abre o segundo, outro abre o terceiro, e a gente vai ler alguns textos aí. Efésios 1:4. Alguém já abriu? Rosana, lê para nós. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. 1 Pedro 1, 15 e 16. Esse é muito... Vai, amigos. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Mas é santo em todos os nossos procedimentos. Então, a santidade é parte do caráter de Deus. E Ele nos predestinou para que nós também fôssemos santos. Então, quando a gente olha para o homem tomado pelo pecado, o caráter está comprometido. O processo de santificação que começa no ato da conversão, ele só vai terminar na nossa glorificação, ou quando nós morrermos. Então, durante todo esse processo, o que Deus diz na sua palavra é que o caráter de Cristo vai estar sendo passado para nós, vai estar sendo revelado em nós. Então, porque esse é o propósito de Deus, restaurar o caráter que um dia fazia parte do projeto inicial, que toda a raça humana tivesse a sua imagem, tivesse a sua semelhança. Foi comprometido como? Quando? Na queda. Mas o propósito de Deus, o projeto de Deus, nunca mudou. Ao estabelecer o alvo de ser perfeito, ele está apontando para um comportamento que expresse a sua santidade. O termo perfeito nestes textos é a tradução da palavra grega teleos, que não se refere a uma perfeição absoluta, mas tem o sentido de terminado, completo, algo que já alcançou seu pleno desenvolvimento, maduro, adulto ou ainda cumprido, realizado. Isso significa que o plano de Deus é edificar-nos em todos os aspectos de nossa vida, ao ponto de maturidade em que o nosso caráter seja um reflexo do dele. É o caráter de Cristo sendo fundido em nós, até chegar o momento onde nós não vamos mais conseguir agir, dominado muitas vezes pelo nosso temperamento. É quando o fruto do Espírito, ele está presente na nossa vida de maneira tão visível, e nós ainda assim não seremos perfeitos no sentido de uma perfeição, mas vamos estar ligados a Ele. Então, o propósito de Deus é o quê? Que nós possamos refletir quem Deus é, refletir quem Jesus é, revelar Jesus através do quê? Da nossa vida. E a melhor maneira de fazer isso é através do nosso caráter. Caráter implica o quê? Atitudes, decisões, ações, reações, sentimentos, né? Então, essas coisas vão revelar o quê? O nosso caráter, né? E revelando o nosso caráter, nós vamos estar revelando o quê? O caráter de Cristo. Fatores de formação do caráter humano. Ação. Dá para alguém ler essa parte aí do texto aí? Dá lá para a Sheilinha.
Fatores da formação do caráter humano. A ação repetida por um indivíduo 1, 2, 10, 100 vezes se torna hábito. Se esse hábito tem a ver com a conduta moral, acabará se cristalizando numa marca definitiva do seu caráter. Essas qualidades podem ser positivas: a sinceridade, a generosidade, a humildade e a honestidade, ou negativas: a falsidade, o racismo, a arrogância e o egoísmo. É óbvio que muitas dessas características vão se estabelecendo a partir da infância. Assim, podemos dizer que, no princípio, o comportamento forja o caráter, e uma vez forjado o caráter, este, naturalmente, condiciona o comportamento. Há vários fatores... Tá bom. Então, nós vimos o quê? O que o autor está passando para nós? O caráter, ele é forjado. Ele é forjado principalmente em que fase da vida? Infância. Nós precisamos entender como é importante cuidar das crianças, como é importante a igreja se posicionar a favorável à criança e intervir mesmo na formação da criança, porque é ali que vai ser moldado, ou conforme o autor usa aqui a palavra, vai ser forjado. Por que forjar? Caráter é o quê? É aquilo que é impresso, é aquilo que é gravado na vida de uma pessoa. Então, Satanás, ele é muito astuto. Então, ele ao interferir na família, ao interferir no ambiente familiar, nas comunidades, nós vamos ver pessoas crescendo e achando muito normal algumas atitudes, alguns comportamentos. Por quê? Porque foi forjado. É isso que ele está dizendo aqui, né? É óbvio que muitas dessas características vão se estabelecendo a partir da infância. Então, há vários fatores que podem contribuir, não isoladamente, mas juntos, para formar o caráter de um indivíduo. Vamos ver as principais. 1. Herança genética. Daniel, dá uma voltinha atrás para alguém ler. Quem vai ler? Essa parte 1 aí. Vamos lá, Rosane. Herança genética. Quando Adão e Eva pecaram, seus genes foram afetados. Desde então, todos os seus descendentes herdaram uma natureza pecaminosa, ao que a Bíblia chama carne. Todos nós nascemos com essa fortíssima influência interior para pecar. Muitas de suas tendências são bastante específicas e foram transmitidas geneticamente de nossos antecedentes próximos, pais, avós e etc. Desta maneira, muitas vezes encontramos um gênio violento, por exemplo, sendo transmitido de pai para filho, até mesmo sem um aspecto da convivência. Mas, apesar de que isto seja uma realidade, não estamos irremediavelmente condenados à sua escravidão. Em Cristo temos todos os recursos para mudar tendências pecaminosas, ainda que tenhamos nascido com elas. Como já vimos, o fruto do Espírito é a resposta de Deus para nossos desvios comportamentais inatos. Então, o caráter também pode vir, mas talvez esteja... Porque o caráter e temperamento caminham muito próximo. Ele usou aqui uma expressão, violência. E a Cristina talvez tenha viajado no tempo e tenha pensado, porque uma criança que é adotada e que nem conhece o pai, não conviveu com o pai ou com a mãe,
muitas vezes ela vai expressar e vai ter atitudes totalmente diferentes das pessoas da família na qual ela foi criada. Nós temos isso aí em vários exemplos. Então, só que o caráter talvez esteja muito mais ligado, está muito mais ligado àquilo que ela vai aprender e vai, através de uma convivência, porque talvez esteja muito mais ligado ao temperamento, uma violência, uma tendência. Então, a herança genética, ela é muito forte. Muito forte. Gente que age com violência e você fala, caramba, os pais não são assim, os pais naturais, os pais adotivos não são assim, e a pessoa age assim. Então a gente precisa entender que há uma herança também que pode vir e contribuir na formação do caráter. Mas a influência mais forte vem da eu vou voltar aqui. Da parte de pais, avós, mas é a convivência. E a gente vai ver esse segundo fator, educação. Educação. É óbvio que a tremenda importância da educação na formação do caráter do indivíduo, especialmente nos primeiros 5 ou 6 anos da sua vida, a responsabilidade educadora dos pais é fundamental. Conceitos ensinados e respeitados tendem a moldar comportamentos que, como já vimos, vão se sedimentando até se imprimirem no caráter. Daí a importância de se gastar tempo ensinando conceitos aos filhos, usando da disciplina para imprimir em suas vidas limites saudáveis. Todavia, este outro fator que influencia imensamente, mas não determina obrigatoriamente o padrão moral de alguém. Então, o que a gente está vendo agora? A educação, gente. A educação. Por mais que a gente não queira tocar em alguns aspectos, o que o autor está passando para nós? Os primeiros 5 ou 6 anos de vida são determinantes. Então, a educação, ela tem um papel fundamental, essencial, na formação do caráter. O que nós temos visto acontecer nas escolas? Tirando a autoridade dos professores, tirando a autoridade dos pais na educação. Pai não pode mais educar, pai não pode mais quase que corrigir. Um professor numa sala de aula, ele fica muitas vezes refém da criança. Ele não pode usar da autoridade para dar limites, para corrigir, para chamar uma atenção. Por quê? Por que essas coisas acontecem? Porque é uma ação mesmo, gente, diabólica. Para a gente ter uma sociedade deformada, de caráter deformado, sem limite, sem respeito, que acha normal botar um gato de luz, porque ninguém pode mais corrigir algumas situações, que acha normal roubar alguma coisa.
todo mundo faz. Então, a criança, ela como dizem alguns especialistas, ela é uma esponja, que absorve tudo. Então, é nessa fase que muitas vezes começa todo um processo. E a educação tem um papel muito importante. Alguém quer falar? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Vamos lá. Referenciais próximos. Só um instantinho. Está ficando bom ou prefere que a pessoa venha aqui à frente? Está ótimo. Manda ver. Pessoas que convivem de perto conosco têm uma grande influência na formação do nosso caráter, principalmente os pais e irmãos maiores, como também os amigos e companheiros. 1 Pedro 1,18 diz: Fostes resgatados do vosso vil procedimento que vossos pais vos legaram. Muitas vezes, maneiras equivocadas de viver se transmitem por várias gerações através do exemplo. Em Provérbios 1, de 10 a 19, Salomão aconselha seu filho a não se deixar levar por más companhias. Outra vez devemos assinalar que este fator influencia, mas não determina. Temos, na Bíblia, exemplos de pessoas que sucumbiram diante dos maus referenciais, assim como de outros que escaparam desta influência, ainda que ela existisse. Isaac se deixou levar por um mau exemplo de Abraão, a mentira, e repetiu o mesmo erro, Gênesis 20, de 1 a 14, 26, de 6 a 19. Jacó recebeu a influência de sua mãe Rebeca e desenvolveu características negativas de caráter, Gênesis 27, de 5 a 19. A acepção com os filhos foi uma delas, Gênesis 37, 3. Por outro lado, José, filho de Jacó, não absorveu tais qualidades negativas. Samuel é outro que se guardou do mau exemplo dos filhos de Eli, com os quais foi criado desde sua primeira infância. 1 Samuel 2, de 12 a 18. O texto de Provérbios diz assim, Provérbios 1, 10 a 19. Eu não vou ler todo, mas diz assim: Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova, acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Então ele está dizendo, é uma alerta, cuidado com quem você anda, não faça o que as outras pessoas estão mandando você fazer, ou estão fazendo, e a gente vai ver que dentro de alguns ambientes, a força do grupo, ela é muito forte sobre algumas pessoas. Aí a gente vai entender que temperamentos, que está muito ligado à personalidade, tem um fator muito importante para resistir a algumas coisas. Porque se uma pessoa tem temperamento fraco e ela cede facilmente, aquela pessoa que tudo ela aceita, quando ela está dentro de um ambiente onde o erro vai ser cometido, ela rapidamente vai também cometer aquele erro. Então, a Bíblia ela não esconde esses erros, essas falhas na vida dos personagens, mas mostra para nós, e aí o autor ele vai trazer isso de maneira sistemática, mostrando que, olha como isso é tão verdadeiro. Aquilo que os pais fizeram, se repetindo na vida dos filhos. Abraão mentiu acerca de quem? Acerca de Sarai. Não era nem Sara ainda.
de Sarai, sua mulher, dizendo: não, ela não é minha irmã. Aí a gente vai ver Isaac fazendo a mesma coisa com Rebeca, mentindo da mesma forma e dizendo que não, ela não é minha mulher. Então a gente tem na Bíblia uma verdade sendo revelada através dos personagens bíblicos, e nós temos a oportunidade de olhar e falar assim: como isso é determinante, como é importante eu corrigir algumas situações na minha vida, porque isso não vem apenas geneticamente, isso vem também por exemplo. Provavelmente Isaac deve ter ouvido a história de que o seu pai mentiu para preservar a vida. Está revelado aqui. Se está aqui, é porque isso se tornou um fato notório. E ele então seguiu o mesmo exemplo do pai. Como é que a gente ia saber desses detalhes se isso não tivesse se tornado algo de conhecimento e que foi sendo passado de geração a geração? A Bíblia não foi escrita com o Espírito Santo e dizendo assim: escreve. Não. Muitas coisas que estão na Bíblia vêm de uma transmissão oral. Aquilo que os pais falavam para os filhos. E aquilo foi, até que chegou o momento que alguém colocou no papel e tornou aquilo ali, a Bíblia, como nós temos, pegou aquelas informações, aquelas coisas que as pessoas comentavam, aquilo que era transmitido de pai para filho, de filho para neto, para bisneto, até que alguém colocou no papel. Quem escreveu o Pentateuco? Quem escreveu o Gênesis? Quem escreveu o Gênesis? Pastor Mauro? Quem escreveu o Gênesis? Moisés, gente. Estão com medo de falar? E Moisés viveu em que tempo? Moisés viveu em que tempo? Anos e anos e anos e anos e anos. Depois de quem? Depois de Abraão, gente. Como é que ele sabe disso? Porque isso era transmitido. Seu pai mentiu, com medo de ser morto. Eu também vou mentir, porque senão eu posso morrer também. A minha mãe fez isso. No inconsciente, então, eu também posso fazer. Isso vai passando. Entra o aspecto de uma herança, e a gente tem que entender o mundo espiritual interferindo radicalmente, frontalmente, no mundo natural. Satanás, ele não vai interferir para que as pessoas manifestem as virtudes, mas vai agir de maneira muito rápida, transformando muitas vezes em herança de maldição o erro e fazendo com que as pessoas repitam aquilo. Então, a gente olha para a Bíblia e fala: então, mas tem gente boa também, então não tem jeito? Não tem jeito. Quem eram os filhos de Eli? Quem era Eli? Sacerdote. Sacerdote. Quem eram os filhos de Eli? Nossa, gente. Jovens terríveis. O pai sacerdote e os filhos encapetados. E Samuel cresceu nesse ambiente. Samuel cresceu tendo essas referências.
Ana, mãe de Samuel, entregou Samuel ao profeta Eli, lá no templo em Siló, quando ele era ainda pequeno. Talvez seus 6 anos, sei lá, ou menos. A Bíblia não mostra, não fala exatamente com que idade ele foi, mas ele era muito pequeno. E ele cresceu naquele ambiente. Mas ele não se corrompeu. Então a gente tem essas coisas. Nós temos essas informações. 4. Então, as pessoas são referências, influenciam muito na formação do caráter. Irmãos mais velhos, né? A responsabilidade de dar um bom exemplo. Aí, item 4, meio ambiente, né? Meio ambiente é local, cultura e sociedade. 4. Quem vai ler? Tira a máscara para eu sair melhor. O meio ambiente, cultura e sociedade. O meio ambiente onde vivemos exerce uma forma de influência sobre nossa forma de pensar e agir. Portanto, na formação do nosso caráter, como o homem é um ser social, ele tende a moldar-se com a maioria. Em cada ambiente de convívio humano, regras de conduta vigorem e determinam o tipo de comportamento aceitável ou não. Mas, às vezes, a revelia do que Deus estabeleceu em sua palavra, a cultura, o pensamento coletivo, a media, a moda e tanto outros fatores são usados por Satanás para disseminar padrões efetivos e santidade do Senhor. A palavra de Deus, porém, nos manda resistir essas forças externas. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. O que nós temos visto na prática do que o autor está colocando? A gente, quem mora aqui também não é muito diferente, mas muita gente dirigindo sem habilitação, pilotando moto sem documentação, usando moto e tudo muito natural. O meio ambiente, a sociedade, tem gente que decidiu não pagar as contas, não é porque está apertado, não é porque vai pagar mais à frente, não, se ninguém está pagando. Ninguém está pagando luz. Tem gente que quando chega para alugar, a Mariana viveu isso, a dona falou assim, ué, você não falou nada sobre a luz? Porque tem gente chegando aqui perguntando se tem que pagar luz. Por quê? Está virando algo comum dentro de alguns ambientes, dentro de algumas partes da sociedade, agir de alguma forma. Isso, e na maioria das vezes, são coisas ofensivas. O quê? A identidade de Deus, a santidade de Deus, o caráter de Deus. Não é porque todo mundo faz. Então, quando a gente vê algumas pessoas, a gente fala, nossa, a influência da sociedade está muito grande. A influência do meio está muito forte. E as pessoas muitas vezes não conseguem fugir desse padrão. Por quê? Porque está debaixo dessa influência. 5. Circunstâncias adversas pelas quais uma pessoa passa na vida podem exercer grande influência sobre sua personalidade e valores. Muitos se tornam amargos, rebeldes, dissimulados, desonestos, violentos,
e manifestam tantas outras deformações a partir de uma experiência negativa ou como consequência de uma vida adversa. A miséria tem poder terrível de deformar o caráter. Gente, vamos prestar atenção, porque é o que a gente está vendo hoje. Nós estamos vivendo isso que o autor está colocando. O autor está tirando base bíblica, mas está tirando da observação o quê? Do mundo em que a gente está vivendo atualmente. A miséria tem poder terrível de deformar o caráter. No entanto, este também não é um absoluto ou determinante. No meio de famílias ou grupos que viveram verdadeiras tragédias existenciais, podemos encontrar pessoas de bem que não se deixaram dominar pela corrupção moral e nem pela rebelião. Então, circunstâncias, meus filhos estavam passando fome, eu não tinha mais o que dar. Então eu roubei, entrei no mercado e roubei. Não é? A gente já ouviu N situações assim. Eu não tinha mais como pagar minha luz, então fiz um gato. As circunstâncias adversas fizeram isso. Minha família foi muito prejudicada. Então eu também vou prejudicar, é como se fosse o nosso senso de justiça nunca pode prevalecer sobre aquilo que vai ferir a santidade, que é o caráter de Deus santo. Lá em 1 Pedro, né, acho que foi Emilce que leu, não sei se foi Emilce, acho que foi Emilce que leu. Sede santos, como Deus é santo. Isso já estava lá na lei. A leitura, o que Paulo coloca, o que Pedro coloca na sua primeira carta, é aquilo que está lá em Levítico. Sede santos em todos os vossos procedimentos. Mas as circunstâncias, elas vão tentar impor, e aí nosso caráter é comprometido, é deformado diante dessas situações. Influências espirituais. Pode ler, Luciana. Influências espirituais. Para nós cristãos, é mais do que certo o poder do mundo espiritual sobre as vidas das pessoas. Se é verdadeiro que a ação do Espírito Santo pode esculpir no indivíduo um caráter semelhante ao de Cristo, é verdade também que os demônios podem provocar terríveis marcas de personalidade de alguém, seja usando e promovendo fatores citados anteriormente, seja através de manipulação direta na vida daqueles que estão sob o senhorio de Cristo. Aí ainda entra o outro fator, gente. Ainda entra um que é muito determinante. Que são o quê? As influências espirituais. É o que a gente acabou de ouvir agora na leitura. Então, se o Espírito Santo pode esculpir o caráter de Cristo, queridas, forças espirituais, o império das trevas, vem com força total para contribuir para a deformação do caráter de uma pessoa. Principalmente aonde? Na infância. A briga não é só com relação a leis, às ordens. É aquilo que Satanás está tentando impor à humanidade. Gente, a briga está muito acima muitas vezes, do nosso entendimento. O que nós precisamos é olhar e entender o quê?
É possível, porque Cristo, ele é maior do que Satanás. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas existe uma influência muito grande. Muito grande. A nossa luta não é contra a carne e sangue. Tudo que Satanás quer é uma sociedade doente. Tudo que Satanás quer são pessoas com caráter deformado para cumprirem os seus desígnios. Tudo que ele quer. Então não é brincadeira, às vezes, quando a gente ouve algumas coisas com relação ao que o mundo está vivendo. E a gente precisa entender o que? Existem influências espirituais tentando interferir aonde? No meu caráter. Terceiro, o fator determinante na formação do caráter. O homem foi criado à imagem de Deus, entre outras coisas, significa que, ao contrário dos animais, Deus fez dele um ser responsável. Este é o fator decisivo na formação do caráter. Embora, infelizmente, responsabilidade seja um ponto muito fraco na consciência da sociedade ocidental. O homem é um ser que tem entendimento e vontade. Pode entender o que Deus lhe comunica, pode conhecer sua vontade e, ao conhecê-la, tem a obrigação de cumpri-la. Os animais não têm responsabilidade moral. Um cachorro vê uma cadela no cio e vai atrás dela. Ao homem não é permitido tal comportamento. Deus disse ao homem o que tem que fazer e o que pode fazer e o que não deve fazer. Compete a cada um tomar a decisão certa e obedecer. Já viu animal, principalmente cachorro, tendo ali uma relação na rua? Aí ele não quer saber se tem gente vendo, se não tem, se está na rua, se não está. Não tem senso moral. Quem é que tem o senso moral? O homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o homem já vem com isso. É um privilégio. Isso nos diferencia dos animais que agem por instinto. Muitas vezes a gente pensa que ele tem uma sabedoria, não tem. Pode ter até alguns reflexos de uma memória, de um entendimento, de uma razão, mas é instinto. Mas Deus nos criou com condições de fazer escolhas, de tomar decisões. E isso não é tão somente olhar e falar assim, foi aonde eu nasci, foi o ambiente onde eu fui criado, foi a família onde eu fui gerado, foram as pessoas que foram meu exemplo, então eu resolvi roubar. Porque meu pai roubava, por que eu não posso roubar? Toda vez que vem um privilégio, vem uma responsabilidade. E Deus, Ele vai cobrar isso. E tem todo homem prestará contas a Deus. E aí para nós, Juliano, você que não leu nenhum item ainda. A raiz da palavra responsabilidade é o verbo responder. O sentido é que todos nós deveríamos responder a alguém por tudo que fazemos e somos. Cada pessoa é responsável diante de Deus e deve responder diante dele por seus atos, palavras, comportamentos, pensamentos, sentimentos e desejos e intenções. Deus pediu contas a Adão quando este pecou. Onde estás? Comeste do fruto proibido? A mesma coisa fez com Eva, Gênesis 3, 8 a 19.
Ele interpelou Caim quando este matou seu irmão, Gênesis 4, 8 a 11. Confrontou Saul quando ele desobedeceu, 1 Samuel 13, 8 a 14. Fez o mesmo com Davi quando adulterou, 2 Samuel 12, 1 a 7. Tratou severamente com Ananias e Safira quando mentiram, Atos 5, de 1 a 11. Os exemplos se multiplicam. Deus sempre acertará contas com o homem. Um dia, todos nós deveremos responder por nossos atos diante daquele que sabe todas as coisas, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito, por meio do corpo. 2 aos Coríntios 5, 10. Então, o que o autor está colocando? Vai haver uma prestação de contas. Ainda que N fatores tenham determinado a formação do seu caráter, do caráter de alguém, ninguém vai estar isento a uma prestação de contas. Ah, mas eu cresci no ambiente, Senhor, ok, mas você vai ter que prestar contas. Então, por quê? Porque Deus mostra isso na Bíblia. Ele chamou logo de cara, Adão, o que houve? O que você fez, cara? Você desobedeceu, você comeu do fruto. Mas o que houve? Por que você resolveu comer e dar ao teu marido? Saul, quem te mandou oferecer sacrifício, Saul? E assim ele foi fazendo. Ananias, por que você mentiu? Por que você combinou uma mentira? Talvez se não fosse só a mentira em si, mas ter combinado, articulado. Gente, Deus cobra. Deus é fulminante. Fulminante. Deus é o mesmo. Se não tiver a cobrança aqui, na terra, o dia do tribunal de Cristo está aí esperando, onde todos nós vamos comparecer, todos vão comparecer, ninguém vai deixar de comparecer, e aí as coisas boas ou mais vão estar ali, colocadas diante de Deus. Pastor Juliana, depois pastor Mauro, para encerrar. Ninguém é desculpável diante da graça de Cristo. A operação de Satanás existe. A atividade dos demônios é uma realidade. A fraqueza da nossa carne é indiscutível. Também não podemos negar a influência que exerce sobre nós a maldade dos homens, a pressão do mundo e as circunstâncias adversas, mas nada disso nos isenta de nossa responsabilidade pessoal. Menos ainda hoje em dia, porque Deus, através de Jesus Cristo, nos proveu com tudo aquilo que precisamos para viver em vitória sobre Satanás, os demônios, a carne, o pecado, a tentação, o mundo e em todas as circunstâncias, por mais adversas que sejam. A gente já vê, não precisa nem comentar, né? Está tão claro aqui, não precisa nem comentar. 3, pastor Mauro. A escolha do homem o responsabilizará. Os fatores genéticos de convivência, sociais, culturais, espirituais, são uma realidade, mas eles apontam tendências. O que determinará se nos entregaremos ou não a tais tendências é a nossa escolha. Recebemos de nossos pais uma vã maneira de viver, mas temos sido resgatados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Acho que tudo se fez novo, né? O que o
O que é velho foi sepultado na morte de Cristo, e nós temos nos unido a Ele no batismo, pela fé. Agora, o novo homem está sendo formado em nós. Nós temos os genes de Deus, a semente incorruptível. A palavra de Deus criou em nós a mesma natureza de Jesus, e é nossa responsabilidade nos entregarmos a esta nova realidade que está em nós pelo Espírito Santo. Amém. Então, conclusão. Dos fatores do caráter apresentados neste estudo, quais tiveram mais influência sobre você? Sabe aqueles fatores? Influência do local, herança e outras questões. Quais tiveram mais influência sobre você, tanto negativa quanto positivamente? Se o propósito de Deus é restaurar em nós a sua imagem, levando-nos a manifestar o caráter de Cristo, que marca de transformação já se pode ver em sua vida moral, como consequência de sua conversão e do Espírito Santo em você? Em oração, busque identificar as heranças negativas que afetam o seu caráter e mantém raízes mais profundas em sua personalidade. Tente discernir onde elas nasceram e faça um compromisso de colocá-las na luz, sendo transparente com o seu discipulador ou discipuladora, a fim de que você possa ser ajudado ou ajudada no processo de transformação. Gente, só tem uma maneira de corrigir falhas no nosso caráter, deformação no nosso caráter. É se nós começarmos a ser o quê? Transparente. Reconhecer, assumir que temos falhas, sim, e começarmos a ter uma ajuda, além de Cristo em nós, ajuda de alguém. Para a gente concluir mesmo e orar logo em seguida, eu lembro que eu fui procurado por um rapaz, crente, casado, trabalhava, um bom emprego até, bom emprego. Quando carteiro era um bom emprego, hoje em dia carteiro quase nem tem trabalho, principalmente entrega de correspondência, né? E ele me procurou, falou, Bebeto, eu preciso de ajuda. Eu sou mentiroso. Gente, e a minha ajuda naquele tempo não é com base no conhecimento que eu tenho hoje, nas experiências que eu tenho hoje. E eu me encontrava com ele, orava com ele, dava conselhos, tentava ensinar algumas coisas, mas ele falou, preciso de ajuda. Eu sou mentiroso. Ele falou, eu minto até sem necessidade. Se tornou parte da minha vida. O caráter estava o quê? Comprometido. E eu lembro que eu falei com ele, lá atrás, você quando criança mentia, porque na nossa conversa eu fui buscando coisas lá de trás, e ele mentia para não apanhar. Com medo de apanhar, de ser corrigido, ele mentia. E começou a mentir, e se tornou um mentiroso. E assim outras coisas. Ele buscou ajuda. Continua casado. Então deve ter surtido algum tipo de efeito. Mas era grave, e a esposa não estava aguentando mais com as mentiras dele. É possível. O nosso caráter é um caráter, Deus é um caráter que pode ser aperfeiçoado em Cristo. Por isso que o tema da lição é caráter santificado. Alguém quer falar?
Sim, sim, claro. Aproveita, pastor Mauro, vem aqui e depois ora para nós. Povo de Deus, eu queria que vocês abrissem a Bíblia para terminar em Tiago 3:2. Tiago, livro de Tiago, Novo Testamento, depois de Hebreus. Eu acho que essa palavra, esse versículo que eu vou falar aqui, ele é oportuno ao que nós estudamos. E a responsabilidade é nossa. E aproveitando que o pastor Roberto acabou de falar sobre o rapaz que dizia que ele era mentiroso, ele queria parar de mentir e não conseguia. Eu já vivi isso. Tiago 3:2 diz assim: afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Nós temos temperamentos, virtudes e fraquezas. E nós tropeçamos de várias maneiras. E às vezes, como esse rapaz que o pastor falou, se torna difícil nós nos controlarmos. Mas existe uma receita bíblica para isso. Eu não sei o que isso tem a ver com o mundo espiritual, mas está aqui. E eu tenho que acreditar nisso. Diz assim: afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, se alguém não peca pela boca, mentindo, xingando, ofendendo, lubridiando com palavras enganosas, iludindo com palavras, se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Talvez aqui esteja uma das respostas por que um jovem não consegue parar de fornicar, ou se masturbar, ou fazer qualquer outra coisa negativa. Ele não consegue controlar o corpo dele porque ele mente, ele xinga, ele não consegue controlar a própria língua. Eu acho que seria um esforço coletivo nosso de colocar as virtudes que Deus quer na nossa boca para que possamos controlar o resto. Eu acho que aí talvez estaria a receita. Podemos controlar nossas fraquezas, sim, com o Espírito Santo em nós, deixando Ele nos encurralar lá na parede, dizendo: você está errado, e você se torna responsável pelo seu erro, mas você luta para mudar e Ele te ajuda. Porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta. A Bíblia diz que o teu poder se glorifica, se manifesta na nossa fraqueza. Então, que você possa entregar todas as suas fraquezas, inclusive a sua boca, a minha boca, na mão dele, e fazer com que, com o nosso esforço, mais o Espírito Santo, dando aquele toque divino, possamos chegar à imagem de Cristo. Vamos orar? Pai, eu quero, sim, eu quero ser igual a Ti e expressar o Teu amor e a Tua vida em mim. Pai, que essa seja a nossa oração, que esse estudo está sendo dado pelo meu amado pastor Roberto, que o Teu Espírito Santo conduziu ele a fazer. Pai amado, em nome de Jesus, que isso venha trazer crescimento tremendo nesta igreja. Que nós, como tijolos, possamos construir o maior trono de adoração na obediência que possamos fazer nesse lugar. E que o Teu poder, Senhor, venha sobre nós. A Tua Shekinah venha, a Tua glória venha, o Teu poder venha, a Tua cura venha, a Tua salvação venha. E tudo venha sobre nós, para que possamos alcançar a estatura de varão que tanto anseia o Teu coração que nós tenhamos. Pai, é o nosso desejo, o mesmo desejo do apóstolo Paulo, Senhor. Filhinhos, por quem de novo tenho as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós.
Pai, que essa dor de parto constante que a igreja tem, que essa dor de parto constante que os pastores, com esta visão de caráter, têm. Pai querido, nós sofremos todo dia quando vemos um caráter deformado, até que Cristo seja formado nessa pessoa. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, eleva os olhos para Ti, elevamos os olhos para Ti. De onde vem o nosso socorro? Salva-nos, cura-nos, nos molde, nos transforme, nos faz crescermos e sermos transformados de glória em glória, em nome de Jesus. Para que possamos ser a igreja tão amada, querida, que não causa lágrimas nos teus olhos de tristeza, mas que possam causar lágrimas de alegria nos teus olhos. É tudo o que queremos, Senhor, agradar ao Senhor na íntegra, não apenas porque somos pequenos e fracos, mas porque fazemos de tudo para obedecer. É tudo o que queremos, Senhor. Por isso, nos leva para casa em segurança. Muito obrigado por esta escola, muito obrigado por este ensino, muito obrigado pela Tua presença nesse lugar. Agora nos acompanha para casa, nos livra de todo mal, de todo laço, de toda peste perniciosa, de toda seta que voa ao meio-dia. Nos livra, Senhor. Tu és o nosso libertador, Tu és o nosso escudo e fortaleza. Nos leva para casa, mas também nos traz hoje à noite. Nos traz hoje à noite com o coração gostoso, festivo, de adoração, de entrega ao Senhor, e que possamos ter, Pai querido, um culto cheio da Tua graça, cheio do Teu Espírito e cheio de salvação, que almas entrem por aquela porta e saiam daqui salvos, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, enche a Tua casa de filhos, transforma a Tua casa de filhos, cheias de filhos, Senhor, para que Cristo seja o primogênito dentre muitos, muitos, muitos irmãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.